Tudo bem, pessoal? Vamos dar início então ao segundo módulo do nosso curso de técnicas para alavancar a produção acadêmica, que vem logo após o nosso módulo anterior, que falou justamente sobre os relatos técnicos. Revisando, os relatos técnicos são peças acadêmicas simples, que na realidade elas são muito comuns nos cursos da área de ciências sociais aplicadas, nos cursos de gerenciais, e os relatos técnicos, eles têm como objetivo principal mostrar uma empresa, uma organização, um problema apresentado por essa empresa e a solução para esse problema aí. Então vale a pena dar sempre uma revisada no nosso módulo de relato técnico quando a nossa intenção é produzir um trabalho voltado para a resolução de um problema gerencial. Hoje a gente vai falar de uma coisa completamente diferente. Nós vamos falar dos estudos de caso, tá? O relato de caso, se vocês preferirem, mas voltados principalmente para o pessoal da área da saúde, ok? Então vamos lá. Falando inicialmente então do nosso estudo de caso ou relato de caso, o rótulo não tem muita diferença nesse momento. O estudo de caso, assim como o relato técnico do módulo anterior, é um trabalho acadêmico consideravelmente simples se a gente for comparar, por exemplo, com os estudos observacionais ou com os estudos experimentais. O estudo de caso, embora seja mais comum na área da saúde, também pode ser utilizado na área de ciências sociais aplicadas, mas num contexto completamente diferente, ok? Nós vamos abordar principalmente os estudos de caso na área da saúde. E o que o estudo de caso é? No que o estudo de caso se baseia? Ele se baseia principalmente na descrição de uma situação nova ou de uma situação rara. Apareceu uma doença nova, precisamos descrever os casos dos pacientes. Apareceu mais um caso de uma doença rara, a gente precisa descrever esse caso para ajudar a comunidade médica no sentido de entender melhor como é que essa doença se comporta nos pacientes, por exemplo, e a partir de então começar a trabalhar melhor com os indivíduos afetados. Não faz nenhum sentido você fazer um trabalho sobre casos de tuberculose. Tuberculose não é nova, tuberculose não é rara. Não faz nenhum sentido você descrever um paciente com cálculo renal, a não ser que ele tenha uma variação anatômica muito diferente. Agora, se, por exemplo, você que é da área da saúde, se depara com um paciente com hiperoxalúria primária tipo 3, doença raríssima, poucos casos no mundo, é tua obrigação como profissional escrever esse paciente e publicar um estudo de caso. E esses estudos de caso também podem ser feitos lá pelo aluno de graduação, pelo aluno lá da especialização, ou mesmo por você, professor, que está sendo cobrado a aumentar a tua produtividade e precisa publicar com rapidez, quantidade e, se possível, também com qualidade. Quais são as seções principais de um estudo de caso? Lembrando que o título da sessão, tá, o rótulo da sessão, pode variar de revista para revista. Isso aqui não é engessado, tá bom? Então, isso aqui são as principais seções que vão aparecer no estudo de caso, mas isso não é engessado, pode mudar de revista para revista. Assim como qualquer trabalho, o estudo de caso tem um título, vai apresentar um resumo, tem uma introdução, tem um objetivo, apresenta uma seção de método, relata-se o caso justamente numa seção que se chama relato de caso, sempre tem uma conclusão e, é claro, assim também como qualquer trabalho, apresenta as referências. A gente vai ver a partir de agora que o que deve estar contido em cada uma dessas seções é diferente do que deveria estar contido nas seções do relato técnico, ok? A maior parte dos trabalhos tem títulos de seções muito semelhantes, mas o conteúdo da introdução do relato técnico é diferente do conteúdo da introdução do estudo de caso, que é diferente do conteúdo de um estudo observacional e que é diferente do conteúdo da introdução de uma revisão da literatura. Então vamos agora dissecar pausadamente, parte a parte, um estudo de caso de sucesso que eu já publiquei. E para isso, existe a nossa famosa equação de delimitação de título. A equação de delimitação de título do relato técnico trazia a solução mais o problema mais a modalidade de organização. Aqui no título do nosso relato técnico,
nós vamos simplificar bastante. Nós vamos colocar aqui o fenômeno que nos dispusemos a relatar, dois pontos, relato de caso. Exemplo: ataxia espinocerebelar, doença de Machado-Joseph. 3 relatos de caso. Então eu tenho aqui o meu fenômeno, ataxia espinocerebelar, boto aqui os dois pontinhos, coloco aqui que eu vou fazer 1, 2 ou 3 relatos de caso. Mais do que isso, já passa a ser uma série de casos, aí o trabalho é um pouquinho diferente. Mas é muito importante que quando você for fazer um trabalho desse aqui, que você, mesmo que inocentemente, não se deixe tentar enganar quem vai te avaliar. Eu, como avaliador de revistas, quando pego um trabalho que o título já não me diz o que esse trabalho se dispôs a apresentar, quando eu descubro lá no meio do trabalho, eu já descubro com raiva, reprovo o trabalho, devolvo e mando os autores melhorarem o título, para que eu, avaliador, eu possa saber de imediato, batendo o olho no título do trabalho, ao que ele se refere. Então, quando você for fazer relato de caso, não se esqueça, escreva já no título do seu trabalho que ele se refere a um relato de caso. E o que a gente coloca, então, no resumo do relato de caso? Então, aqui a gente tem o resumo do relato de caso que a gente vai dissecar. Repare que eu tenho uma introdução bem curtinha, falando apenas sobre o fenômeno que eu me dispus a descrever. Então, se o meu trabalho é sobre ataxias espinocerebelares, eu descrevo aqui na introdução o que essas doenças são, o que elas fazem, uma coisa bem curtinha, 3, 4 linhas. E aí eu já vou direto para a minha seção de objetivo. O que eu devo colocar na minha seção de objetivo? Que eu quero efetivamente relatar o caso. Então, nesse caso, o objetivo do trabalho é relatar os sentimentos e expectativas dos portadores dessa doença aí. Qual é o método? O método é exatamente a forma com a qual você conduziu o seu relato. Então, nesse caso, realizou-se uma entrevista direcionada com 3 pacientes. E os resultados? Que muitas vezes podem vir juntos com a conclusão, conforme a gente pode verificar nesse trabalho. Os resultados, eles precisam responder à pergunta que está no meu objetivo. Se eu quero relatar os sentimentos e expectativas dos pacientes, aqui na seção de resultados, os sentimentos e expectativas dos pacientes devem estar descritos. Então, o foco do resumo do nosso estudo de caso é convencer da importância de relatar o caso e resumir suas principais características. Quando você faz um resumo, mais uma vez você foca no que é mais importante, você precisa vender o seu peixe. Se eu sou o seu avaliador e aprovei o teu título, mas o seu resumo não me faz entender exatamente o que você relatou, eu não deixo o seu trabalho passar. Então, o resumo ele é muito importante, ele é curto e grosso, mas bastante informativo. O que a gente deve colocar na introdução do nosso relato de caso? Reparem que eu dividi a introdução do nosso relato em 3 pontos. E o primeiro ponto dessa introdução deve fazer uma revisão bem curta, tá? Uma revisão da literatura relacionada ao fenômeno que você está descrevendo. Se eu estou descrevendo um paciente com ataxia espinocerebelar, eu aqui na minha introdução, em 2 ou 3 parágrafos, eu vou falar quais são as informações mais importantes sobre a ataxia espinocerebelar. Procure usar ferramentas de refinamento de referencial. Uma ferramenta muito importante eu vou passar para vocês nos módulos finais do nosso curso. Essa ferramenta é o Publish or Perish e ela te diz exatamente quais são os principais artigos disponíveis na literatura sobre o assunto que você se dispôs a fazer um trabalho científico. Então, talvez no nosso penúltimo módulo, eu vou mostrar para vocês aí essa ferramenta. Isso vai ajudar muito na seleção de quais trabalhos você deverá jogar na introdução aqui do seu relato. Você lembra da introdução lá do que a gente fez anteriormente, oh, nossa, fugiu agora. A revisão que a gente fez do relato técnico? A introdução do relato técnico descreve a empresa,
descreve o problema e descreve a solução. Não tem nada a ver com a introdução de um relato de caso. A introdução de um relato de caso vai descrever, primeiramente, o fenômeno que você se dispôs a relatar, depois a gente vai descrever os antecedentes do caso. Existem antecedentes? Já foram publicados relatos de casos com pacientes em condições semelhantes? No nosso caso, nesse trabalho, a gente descreve os antecedentes dos próprios pacientes. A gente descreve aqui, de certa forma, o histórico desses pacientes antes que a gente começasse a descrevê-los nesse trabalho. E, por fim, o que sempre tem de estar contido numa introdução? Eu preciso convencer de que a realização do meu trabalho é importante. Então, aqui a gente destaca que a principal contribuição desse trabalho, a minha justificativa para a realização desse trabalho, é justamente a escassez de informações sobre essa doença, até mesmo no meio acadêmico, e que realizar esse relato de caso vai contribuir de alguma maneira para que se conheça melhor os desejos e os anseios desses pacientes, no caso da nossa doença. O relato de caso resolve alguma coisa? Ele vai resolver, vai curar o paciente? Não. Ele apenas ajuda a comunidade científica a entender melhor, a entender um pouco melhor um fenômeno que até então é raro ou mesmo desconhecido. Então, na introdução do seu relato, o que você tem que focar? Foca numa contextualização breve, só os principais autores discorrendo sobre o fenômeno que você se dispôs a relatar. Coloca aí os possíveis antecedentes ao seu caso e justifique a importância da realização do seu trabalho. Agora que você já tem o título, você já tem um resumo, você já tem uma introdução, o que a gente deve escrever na seção de objetivo do estudo de caso? E mais uma vez eu vos lembro que nós temos apenas um objetivo. Você jamais vai dividir seu objetivo em gerais e específicos e veja que você nem tem objetivos. O teu negócio é um objetivo só. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o conhecimento dos portadores sobre a ataxia espinocerebelar e relatar os seus sentimentos e expectativas com respeito à sua doença. Isso aqui é praticamente o mesmo objetivo que eu coloquei lá no meu resumo. Então, a seção de objetivo do relato de caso tem que bater com o objetivo que você colocou no resumo do seu trabalho. Normalmente, os revisores costumam observar se está ocorrendo esse casamento. Se eu olho que um objetivo muito diferente do objetivo que eu tenho dentro do trabalho, se for comparar com o objetivo que eu pus no resumo, trabalho negado. Então, a gente nota aqui que não existe, nesse caso, intenção nenhuma de resolver o problema. Em nenhum momento a gente diz que vai melhorar a condição de vida desse paciente. A gente, desde o começo, vem dizendo que a nossa intenção é conhecer um pouco melhor como é o comportamento dos indivíduos que apresentam o nosso fenômeno. Então, o mais importante aqui no objetivo é que a gente não divide em gerais e específicos. E a gente tem apenas um objetivo, ok? Que é justamente relatar o caso, conforme você já disse no início do seu trabalho. Então, o nosso foco, o objetivo, o foco central da sessão de objetivo é justamente deixar claro, sem tentar enganar o seu leitor, que você quer o quê? Relatar um fenômeno apenas para que se possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Relato de caso não resolve o problema de ninguém. Relato de caso ajuda a entender um pouquinho melhor um fenômeno qualquer. Passando então para a nossa próxima camada, né, que é a seção de método do estudo de caso, o que nós devemos escrever ali? Então, o método ele deve abordar uma série de questões muito importantes. E como eu já disse no método do relato técnico, essa seção de qualquer trabalho científico, ela é a receita do bolo. Aqui você deve contar para nós tudo que você fez para alcançar o objetivo proposto.
A seção de método, ela é a receita para que o objetivo proposto possa ser cumprido. Ou seja, como é que você chegou aos resultados com base no seu objetivo? Você chegou nesses resultados a partir do método que você vai descrever. E nesse caso, a gente tem que colocar a classificação da pesquisa, tem que colocar como é que a gente coletou os dados, tem que falar de instrumento, tem que falar de tamanho de amostra, tem que falar de estatística se for necessário, tem que falar dos preceitos éticos. É uma sessão onde a gente não pode ter preguiça. Reparem que logo no começo da sessão de método eu faço uma descrição. Então a gente classifica a pesquisa com base nos diversos conceitos metodológicos. Então trata-se de uma pesquisa de campo, qualitativa, descrita como relato de caso. Tá? Então para você fazer isso, basta você abrir qualquer relato de caso disponível na internet, ver como os autores classificaram o estudo e fazer alguma coisa parecida. Vejam que a gente fala que se realizou um contato prévio com os sujeitos da pesquisa, logo em seguida a gente fala como a coleta de dados foi realizada, nesse caso a gente fez entrevista, falamos aqui como é que se definiu a amostra do trabalho, a amostra, lembrando que é uma pequena parte da população, então seria aí a minha população de todos os pacientes com ataxia espinocerebelar. Eu estou entrevistando 3, então é uma pequena parte da minha população, e a isso, como sabemos, dá-se o nome de amostra. Então eu coloco aqui a definição de como a minha amostra foi constituída, que no nosso caso aqui foram 3 pacientes da mesma família, e muito importante, todos os trabalhos onde se envolva seres humanos, mesmo mortos, ou mesmo que você trabalhe apenas com prontuários, obrigatoriamente precisam ser submetidos a um comitê de ética em pesquisa. Hoje, a submissão aos comitês de ética é feita por meio da Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é um site mantido pelo Ministério da Saúde, no qual você faz a inclusão do seu projeto. A Plataforma Brasil direciona o seu projeto para o comitê de ética que ela julgar mais apropriado. Esse comitê avalia o seu trabalho, devolve o resultado para a Plataforma Brasil e a Plataforma Brasil comunica a você por e-mail se o seu trabalho foi aprovado ou não e se você efetivamente pode realizá-lo da maneira que você descreveu aqui no método. Então veja que a descrição do método ela é muito importante, porque inclusive é em cima dessa sessão que o comitê de ética vai avaliar se você pode ou não realizar o trabalho envolvendo os seres humanos. Esse número de protocolo de aprovação do comitê de ética ele é muito importante. Hoje mesmo as revistas mais simplesinhas, elas exigem um número de aprovação do comitê de ética quando você realiza um trabalho envolvendo os seres humanos, mesmo mortos, e mesmo que você não os aborde diretamente. Se você for fazer um trabalho com um arquivo de prontuários de 1880, você precisa registrar esse trabalho num comitê de ética, mesmo que seja para esse comitê de ética dizer para você que você pode fazer o trabalho que nem precisava ter registrado. Então, o foco do método do estudo de caso, assim como foi o foco do relato técnico, é descrever como o estudo foi conduzido, ok? O método é uma receita de bolo. E por que, pessoal, que eu tenho que ter tanto cuidado com o método? Porque para que um trabalho científico seja validado, o método precisa ser reprodutível. Então, eu preciso, em qualquer lugar do país ou do mundo, utilizando o método que você descreveu, repetir adequadamente o teu experimento. Se eu usar o seu método e não conseguir repetir, teu método não foi descrito adequadamente. E agora a seção onde efetivamente se relata o caso. Nessa seção, você deverá fornecer todas as características do caso que possam contribuir para o entendimento do fenômeno. No nosso caso, eu descrevo cada um dos 3 pacientes avaliados. Então, eu coloco aqui a idade do paciente, o sexo, coloco a escolaridade, quantos filhos tem, descrevo os filhos, estado civil,
pode colocar renda familiar se for importante, se o seu relato de caso for, por exemplo, de uma doença que tenha alguma associação com a etnia, você também pode colocar aqui, ok? Então, todas as características do caso que você está descrevendo precisam estar contidas nessa seção, sem preguiça. Se é um paciente com uma doença diferente, onde foi realizado, por exemplo, um tratamento, você pode, por exemplo, colocar todas as características desse paciente antes da sua atuação, você coloca tudo o que foi feito com esse paciente e como esse paciente ficou após a atuação da equipe médica. Então, tudo o que foi feito com esse paciente, especialmente tudo que possa contribuir para que se entenda um pouquinho melhor sobre o fenômeno, deve ser incluído aqui na seção de relato de caso. Então, o foco dessa sessão é descrever minuciosamente todas as características dos casos ou do caso que você descreveu, todos os procedimentos executados, todas as variáveis observadas, dentre outras características que se julguem importantes para entender melhor o fenômeno que você está descrevendo. E agora a gente está então chegando no final aí do nosso módulo de estudo de caso, ok? Chegando na região das conclusões. Então, no que deve ser dado foco? Lembrem-se que conclusão é curta. Conclusão é um único parágrafo, pelo menos aqui no relato de caso. Se você lembrar do relato técnico, a conclusão ela tem algumas etapas. Ela foca no principal resultado, ela retoma as contribuições práticas do teu relato e ela coloca as limitações do trabalho na conclusão. Já aqui no relato de caso é bastante diferente, então não vá confundir as sessões dos estudos. São modalidades de estudos científicos completamente diferentes. Relato de caso é uma coisa, foi dado lá no módulo 1. Tem as sessões e cada sessão tem o que se deve ser escrito. Agora nós estamos falando no relato técnico, né? Nosso módulo anterior. Hoje nós estamos falando do estudo de caso. O estudo de caso tem as suas sessões e o que deve estar contido em cada uma dessas sessões quase não tem muito a ver com o nosso módulo anterior. Então, o que vai ser focado nas conclusões do estudo de caso? Nós devemos focar o que se pôde aprender com o caso descrito, ou seja, quais foram as reais contribuições que a tua descrição de um caso raro ou novo trouxeram para o entendimento do fenômeno que está sendo descrito. Então, se eu me disponho a descrever os sentimentos dos pacientes com ataxia espinocerebelar, isso de alguma maneira tem que contribuir para que eu possa entender melhor os pacientes que, porventura, infelizmente, virão a desenvolver essa doença no futuro. Então, o foco da nossa conclusão é efetivamente o que se pôde aprender de novo, tá? O que já se sabia não interessa num relato de caso, o que o meu relato trouxe de novo para o estudo do fenômeno que eu me dispus a descrever. E aí nós chegamos mais uma vez ao nosso dilema. Assim como a gente não comentou sobre as referências no módulo de relato técnico, nós também não vamos comentar sobre as referências nesse módulo de estudo de caso. Por quê? Porque nós teremos um módulo sozinho, um módulo único, no qual eu vou mostrar para vocês, além da ferramenta de refinamento de referencial, que é o Publish or Perish, nós vamos estar trabalhando também uma ferramenta de automatização do processo de citação e de listagem de referências, que é o Zotero, ou Zotero, ou Zotiro. O rótulo, o nome não me interessa. O que interessa é que a gente hoje saiba citar e listar de maneira automatizada. Mais uma vez eu vos lembro que não existe mais esse negócio de ficar citando e digitando referência por referência à mão. Imagina que você tem lá 30, 35 referências no teu artigo científico que você fez em ABNT, agora você vai mandar para uma revista que quer que as referências estejam em Vancouver, como você vai fazer?
Vai passar o quê? Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana mudando tudo isso à mão? De jeito nenhum. Existem ferramentas que automatizam esse processo, mas isso eu só vou contar para vocês lá no final do nosso curso. Eu espero que esse módulo tenha sido interessante e que tenha contribuído para que vocês possam conduzir adequadamente os seus estudos de caso, lembrando que relato técnico é uma coisa e estudo de caso é outra. O relato técnico ele descreve uma empresa, né, uma organização, um problema e uma solução. Quem lê o relato técnico não é um cientista, é um empresário que tem um problema para ser resolvido. Hoje, o estudo de caso ele mostrou o quê? Que a gente utiliza esse tipo de modalidade de trabalho científico para tentar contribuir, de certa forma, com o conhecimento de determinado fenômeno natural. Normalmente relata-se casos de uma doença, ou casos de tratamento, ou casos de prognóstico, mas o importante desse tipo de trabalho é efetivamente contribuir apenas para o melhor se conhecer um fenômeno existente no nosso dia a dia. O nosso próximo módulo será o módulo de estudos observacionais. É um módulo mais longo, é um módulo bastante interessante e eu espero vê-los na próxima semana, quando esse módulo então estiver à disposição. Um abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado